Êxodo 24:12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia e na sua. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e eu lhes darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar. Repete comigo: auxiliar. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você é um auxiliar. Só até aí. E subiu ao monte de Deus, e disse ele às autoridades de Israel: esperem aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem o cobriu no monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte, e no 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia como um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem, subiu o monte e permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites. Amém? Agora, pula comigo alguns livros à frente. Josué 1:1. Josué capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia e na sua. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em tua casa. Principalmente, Senhor, a oportunidade que eu tenho de estar aqui compartilhando da tua preciosa palavra. Por isso eu te peço, Senhor, usa a minha vida como um canal de bênção nessa noite. Que através da minha vida a tua igreja possa ser edificada. Eu me reduzo a zero, Senhor. Eu declaro publicamente que eu não sou nada. Eu sou apenas um instrumento em tuas mãos nessa noite. Por isso que a tua palavra venha vir, Senhor, como uma flecha em nossos corações. E que possamos ser edificados. Obrigado, Senhor. É assim, Pai, que nós oramos. E te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor aí no seu lugar. Nessa trajetória que eu estava fazendo nesse corredor, um dos clamores que eu fiz ao Senhor, eu falei assim: Senhor, se eu puder trocar a minha pela dela, eu estou disposto a isso. Só que no momento, meu irmão, em que eu fiz essa declaração ao Senhor, Ele disse ao meu coração: e qual é o legado que você deixaria para isso?
E o título da palavra de hoje, igreja, é exatamente esse: o legado que você deixa. Amém, igreja? Olha para o teu irmão e fala assim para ele: qual seria o legado que você deixaria? Esse texto que nós lemos, ele é bem interessante, pois a Bíblia nos ensina a respeito de algo, um direcionamento que Deus deu a Moisés, depois de toda uma trajetória que eles tiveram ali, da saída do Egito, até a condução que eles tiveram ali pelo deserto. A Bíblia diz que Deus queria ter um particular com Moisés no Monte Sinai, a tábua onde ele daria os 10 mandamentos. E o mais interessante, irmãos, dessa palavra, desse texto, é que ele nos ensina que havia um homem chamado Josué, conhecido como Josué, e ele era um auxiliar, ele era aquele que auxiliava Moisés nos momentos em que Moisés ia ter aquele tete a tete com Deus. Josué, de prontidão, no ministério que Moisés ali, no momento em que Jetro orientou Moisés dizendo: olha, você precisa levantar homens que te ajudem a conduzir esse povo. E o engraçado, irmão, se você ler essa história, em nenhum momento Josué quis um título para dizer: olha, eu estou aqui, se você precisar de mim, eu posso ser um diácono do seu ministério, eu posso ser um presbítero do teu ministério, eu posso conduzir uma parte desse povo. Não, em momento nenhum, meu irmão. Ao contrário, a Bíblia nos ensina que Josué se apresentou como auxiliar. Ou seja, ele não deu nenhuma carteirada, ele não mostrou o seu título, ele não teve nenhuma patente para dizer: olha, eu estou aqui para de repente amanhã eu poder ser o teu sucessor. Não. A Bíblia diz que ele auxiliava, ele era um auxiliar. E o engraçado, irmãos, desse texto é que a Bíblia nos diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites naquele monte, orando e tendo uma comunhão com Deus, sem comer, sem beber água. E o auxiliar, a Bíblia ensina, se você for ler na continuação desse texto, Josué, ele ficava no meio de uma fenda, entre uma rocha e outra, 40 dias e 40 noites, intercedendo por Moisés, que estava ali recebendo os direcionamentos de Deus. Então, ou seja, aquele homem, ele não teve a ambição em seu coração, talvez de dar uma continuação em um legado. Não, ele estava sendo preparado por Deus para continuar, para dar continuidade num legado. Amém, igreja? É exatamente essas pessoas que Deus usa. Deus usa pessoas que não estão em busca de títulos. Deus usa pessoas que não estão em busca de reconhecimento. Deus usa pessoas para dar continuação em legados. Pessoas que se dispõem como auxiliares. Pessoas que não estão preocupadas com reconhecimentos. Amém, igreja? E a Bíblia diz lá, depois dessa continuação, lá em Josué 1, versículo 1, Deus chega para ele e fala: olha, você auxiliar, que esteve sempre ao lado do meu servo Moisés, eu vou lhe dar uma missão. Agora você vai precisar conduzir esse povo. Agora você é o papel principal de conduzir toda essa galera para uma terra que eu prometi ao meu servo Moisés. E o versículo 6, meu irmão, desse texto, ele diz assim: olha, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar algo que eu prometi aos seus antepassados. Ou seja, ele está dizendo lá desde a aliança de Abraão. Amém, igreja? Amém, igreja? Ou seja, o auxiliar agora estava dando continuidade num legado que foi deixado lá atrás para os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Amém, igreja? O legado é exatamente isso, igreja. Todos nós deixaremos um legado, seja ele bom ou seja ele ruim. A questão é
como queremos ser lembrados. Porque o legado, meu irmão, ele nos dá exatamente essa referência de uma lembrança. Talvez você possa estar agora, nossa, é verdade, cara. Eu lembro daquela minha avó que me batia de pau. Quem teve uma avó assim? Eu tive uma avó sinistra, irmão. A mãe do meu pai. O legado é exatamente isso. Como nós queremos ser lembrados? O que nossas vidas dirão depois que nós partirmos? A Bíblia nos ensina que um legado não se mede apenas por bens materiais, porque aí deixa de ser legado e passa a ser uma herança. Amém, igreja? Mas pelo impacto que nós causamos nas pessoas diante do reino de Deus, isso é um legado. Por que todas as pessoas lembram da vinda do Billy Graham em 1972, quando ele pregou no estádio, dizendo que, olha, o Brasil será o maior celeiro de missionários? Por quê? Porque foi um homem que deixou um legado. E o legado, meu irmão, não está ligado a algo físico. O legado, ele está ligado a algo espiritual. E eu pergunto para você nessa noite, meu irmão, como você gostaria de ser lembrado através do seu legado? Qual é a imagem, meu irmão, que você deixaria através daquilo que você fez como algo espiritual através da sua vida? Para as pessoas. Porque o legado é exatamente isso, meu irmão, é a forma como nós nos doamos em servir ao nosso próximo. E o que é um legado? O legado, meu irmão, é aquilo que nós deixamos para a nossa próxima geração. Hoje eu estava escutando um podcast no Jesuscope, um cara que é doutor em teologia, e ele disse algo, meu irmão, aquilo marcou muito, eu não consegui esquecer isso. O dia inteiro ele falou: irmãos, nós precisamos trabalhar na nossa geração. Ele falou, porque do 0 aos 8 anos, o ser humano aprende 80% daquilo que eles precisam aprender para toda a sua vida. Quem já tinha ouvido falar nisso? Talvez os professores. Do 0 a 8 anos, o ser humano aprende 80% daquilo que ele precisa aprender. E eu pergunto para você, meu irmão, o que você vai deixar para o teu filho? Qual é o legado que nós estamos deixando para as nossas crianças? Qual é o legado que nós iremos deixar? Pode ser um legado de fé, um caráter, uma obediência a Deus. Olha só o que diz, meu irmão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso é um legado, irmão. Nós carregamos isso até hoje, há mais de quase 3.000 anos para frente, se eu não me engano, uma data específica. É esse legado que nós estamos carregando até hoje, através dessa aliança que Deus havia feito com Abraão. Eu e você somos abençoados até hoje. Amém, igreja? Amém, igreja? Foi um amém meio engolido para dentro, mano. É bom que dá uma despertada. E como fazer isso, irmãos? Como nós construímos esse legado eterno? A primeira colocação de como construir um legado eterno, meu irmão, é você viver com um propósito. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você quer construir um legado? Você quer construir um legado? Fala para ele. Então viva com propósito. Eu dei uma lição de casa.
Você que frequenta um grupo de mesa, uma célula, cobra o teu líder. Eu passei para eles, para vocês lerem aquele livro, é Uma Vida com Propósito. São 40 dias para as células estudarem juntos, para ter interação entre o grupo, entre a célula. Se você não saber o propósito da sua vida, meu irmão, se você não saber de onde você saiu, você nunca vai entender onde você quer chegar. Você precisa ter um propósito de vida, você precisa ter uma visão, você precisa ter uma missão. Amém, igreja? Amém. Deus tem um chamado para cada um de nós. Precisamos viver de forma intencional, meu irmão, sabendo que as nossas vidas têm um significado. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso é viver com um propósito, meu irmão. Nós precisamos praticar aquilo que nos foi dado. Nós somos a criação realizada em Cristo Jesus. Nós somos a criação de Deus, meu irmão, para fazermos boas obras. E o mais engraçado, irmão, quando se trata de ser cristão, é que muita gente acha que porque vem na igreja, aí, não, eu vou deixar um legado e eu tenho a minha salvação garantida. O que você faz, meu irmão? Qual é o propósito da tua vida? Como você tem caminhado com o Senhor? A minha avó, só para você poder entender, a minha avó, ela falava que tinha 70 e pouco, mas não tinha, ela tinha mais. Porque naquela época, na Bahia, quando nascia, a pessoa ia ser registrada só 10 anos depois. Então, acho que ela falava que tinha 78, mas não tinha, ela devia ter quase 90. Mas a minha avó, ela nunca foi numa igreja evangélica. Nunca foi. A minha avó aceitou Jesus na casa dela, a casa dela era cheia de imagem, e um dia eu compartilhei uma palavra com ela, ministrei, ela falou assim para ela: vó, não estou aqui para te criticar não. Falei, porque isso foi difícil para mim também, vó. Falei, eu entender que o evangelho é evangelho, né? E aí eu falei assim para ela, não adianta eu falar para a senhora tirar tudo isso da sua casa, sendo que a senhora não vai tirar do seu coração. Falei, isso aí tem que ser algo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar à senhora. E sabe o que ela fez, irmão? Depois de um tempo ela foi e tirou tudo. Mas eu passei a minha vida inteira, irmão, vendo minha avó fazendo sabe o quê? A minha avó tinha um cara lá em São Vicente que todo mês ele pegava um monte de coisa que era doação e levava para o povo na Bahia. Porque lá, minha avó era de Paripiranga, irmão. Você nem sabe o que é isso. É uma cidadezinha perto de Aracaju. Minha avó foi criada de bebê até os 18 anos com macaxeira. Nunca comeu arroz e feijão, só mandioca. Se oferecesse mandioca para ela te batia. Ela ficou 18 anos da vida dela comendo mandioca. Mas eu vi minha avó a vida inteira ajudando o próximo. Aí eu falo para você, irmão, uma pessoa que nunca entrou numa igreja evangélica, aceitou Jesus, se desfez de toda a imagem e foi batizada no leito de UTI, através de aspersão. Reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela. E muitas das vezes, meu irmão, nós temos a oportunidade de servir a Deus com um propósito, para dar continuidade num legado, e nós não fazemos. Achamos que porque eu venho aqui, e eu sou atalaia, e eu toco o teclado, e eu apago e acendo a luz, eu tenho minha salvação garantida. Vai muito além disso, irmão. O legado é aquilo que você prepara para a tua próxima geração. E tem muito pai e mãe preocupado em deixar herança. E está deixando de lado o legado, irmão. Qual que é a referência que você tem dado para o teu filho? Qual que é a referência que você tem dado para a tua filha como uma mulher de Deus? Como um homem de Deus? A segunda parte de você construir algo eterno é ser um exemplo. As pessoas aprendem mais pelo que fazemos do que aquilo que falamos, irmão. As suas atitudes se tornam exemplos para outras pessoas. Eu sempre compartilho essa palavra, né, esse testemunho. Uma vez eu fui ministrado através de uma palavra que um amigo meu ministrou, um pastor amigo meu, o pastor Júlio. O título da palavra era evangelize, se for preciso, fale. O maior evangelismo, meu irmão, são as suas atitudes.
É o exemplo da tua vida. É as pessoas olhar para você e falar, cara, aquele cara tem caráter. Aquela irmã, meu irmão, é uma irmã centrada em Deus. Aquela pessoa, eu olho para ele, eu vejo Jesus na vida dele. Eu olho para ela, eu vejo Jesus na vida dela. Isso é ser uma pessoa de exemplo, irmão. 2 Timóteo, olha só, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, olha o que Paulo fala para Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Leóide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido que você também, estou convencido de que também habita em você. Ou seja, olha o que Paulo falou. Eu vi Jesus na vida da tua avó, eu vi Jesus na vida da tua mãe, agora eu estou vendo Jesus na tua vida. Isso, meu irmão, é um exemplo, é aquilo que nós preparamos na nossa geração. Amém, igreja? Isso é muito importante para que nós possamos entender o que é viver verdadeiramente como igreja, irmão. O que é ser cristão. Talvez o teu conceito de ser cristão estava naquilo que você frequentava, nas reuniões que você frequentava, às quintas e aos domingos. Não, irmão. Não é isso não. Ser cristão, meu irmão, é aquilo que você pratica daquela porta de vidro para fora. Ser cristão é o exercício daquilo que você faz na tua igreja. Sabe qual é a tua primeira igreja? É aquele lugar chamado casa. Quantas vezes você tem chamado a tua esposa para orar na madrugada, à noite, sei lá que horas que você chama? Quantas vezes você tem, antes de dormir, chamado os teus filhos para poder orar? Isso é legado, irmão. Isso é algo que nunca ninguém vai apagar da memória, da mente do seu filho. Lembra o que nós falamos lá atrás? Dos 0 aos 8 anos, 80%, os seres humanos aprendem aquilo que deve ser feito. Uma vez esse vídeo até sumiu. Se alguém tiver depois me manda, que eu achei o máximo aquele vídeo. O Formiguinha via os pais orando. O que ele começou a fazer? Se meu pai e minha mãe faz isso, eu vou fazer também. Quem viu esse vídeo? Meu irmão, mas você não tem noção da oração. Não era aquela oração de Jesus. Não, era fogo, meu irmão. Ele mandava fogo na oração. Senhor, eu te agradeço. E ele mandava. Eu falei, meu Deus, cara. Mas por quê? Porque é o exemplo. Ele começou a ver as atitudes do pai e da mãe. E isso daí, meu irmão, é o maior legado que eu e você possamos deixar. Amém, igreja? O terceiro tópico dessa parte 2, invista no reino de Deus. Você quer deixar um legado, meu irmão? Invista no reino. Vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão, só para vocês poderem entender. Jesus está voltando, amém? Esses dias eu fui ministrado através disso, nós não sabemos quando, mas eu creio que é algo breve. Então nós não temos mais tempo para construir nada. Nós precisamos investir, meu irmão, na nossa geração. Nós precisamos investir em evangelismo. Nós precisamos investir na nossa cidade. Nós precisamos orar pela nossa cidade. Nós precisamos orar pelas nossas crianças. Nós vamos investir no reino de Deus, irmão. O nosso maior investimento daqui para frente será no reino. No órfão, na viúva. É esse o maior investimento de uma igreja. A nossa vida deve apontar para Cristo. Quando ajudamos outros a crescer na fé, estamos deixando um legado eterno, irmão. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala, mano, deu ruim para mim, cara. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Perdi o trampo, perdi tudo, né, irmã? Me ligou, falei, não posso ir, estou no hospital, vou mandar outro no meu lugar. Às vezes as pessoas chegam até você e falam, sabe, ali, olhou para você e viu Jesus na tua vida, irmão. E a pessoa abriu o coração, fala, cara, eu estou abrindo meu coração porque eu não sei mais o que fazer. Aí você fala, pô, irmão, é verdade, cara, pô, é osso mesmo, né, é embaçado.
Aí você vai embora e ficou por isso, no osso e no embaçado. Olha a oportunidade que você teve, não, irmão, vem cá. Pô, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, cara? Posso fazer uma oração por você? Esse é o maior legado, irmão. Esses dias mesmo, independente de escolhas ou placas, o pastor Rafael lá de Pouso Alegre estava fazendo não sei o que ele estava fazendo, acho que era um call center. Estava ligando para todos os telefones do contato dele para falar sobre imóvel. Aí ele ligou para o Marcelo. Aí, Marcelão, beleza, tal, não sei o que, acho que queria vender casa para o Marcelo. Aí eu, mas como é que está a igreja, como é que está o pastor e tal, porque fazia tempo que eu não falava com ele. Ele falou, pô, então, cara, assim o Marcelo comentou o que a gente estava vivendo. Sabe o que ele fez, irmão? Ele me ligou. Ô, mano, estou te ligando só para fazer uma oração por você, posso orar aí agora? O céu não tem placa não, irmão. Amém? O maior legado que nós possamos deixar é aquilo que nós vivemos em Cristo, é quem nós somos em Cristo. É o que os jovens estão fazendo pelas ruas. É um pouco da Avance, é um pouco da Filadélfia, é um pouco... O pastor da Filadélfia, nem sei como ele ficou sabendo disso, me ligou, não parou de me ligar no sábado, eu fazendo aquele cardio no corredor, ele me chamando, estou intercedendo aqui, pastor, estou junto contigo. Ele falou, independente da placa ao qual nós servimos a um rei só, é Jesus, é reino. Um grupo com mais de 50 pastores no conselho, só um. Nem sei como ele ficou sabendo, porque nem no grupo eu coloquei, olha por mim, olha para minha esposa, não. Acho que Deus falou para ele, mas, maior exemplo, cara. O cara, uma humildade, pastor, estou junto contigo, se precisar eu vou aí agora. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui para te servir. Reino, irmão. Legado. E a outra parte que nós entendemos dessa palavra, termine bem, meu irmão, a sua carreira. A maior testificação de que você deixou um grande legado é quando você termina bem a sua carreira. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, olha o que Paulo fala. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A minha missão acabou por aqui, mas eu deixei um grande legado. Deixei grandes homens. Plantei muitas igrejas. Preguei o evangelho. Esse foi o maior legado do apóstolo Paulo. E eu queria te fazer uma pergunta, meu irmão, nessa noite. Qual é o teu legado? Qual será o teu legado? Abra comigo. Gênesis capítulo 5, versículo 22, já estamos acabando. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Entenda só. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lemeque. Depois que gerou Lemeque, Matusalém viveu 782 anos. Gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lemeque gerou um filho. E lhe deu o nome de Noé. E disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento, do sofrimento de nossas mãos,
causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Um homem chamado Matusalém, bisavô de Noé. Depois de uma grande geração, Enoque, que foi arrebatado pelo Senhor, gerou Lemeque. E Lemeque levantou um clamor dizendo: ei, eu estou gerando um filho, e essa geração vai tirar todo o sofrimento que foi deixado pelo Senhor lá atrás, através de Caim e Abel. Sabe o que é isso, irmãos? Um legado de uma geração. Como você vai ser lembrado? O que as pessoas vão dizer sobre a sua vida? Você está influenciando a maior herança, irmãos, que você irá deixar é aquilo que as pessoas irão dar continuidade através daquilo que você começou. Hoje, a minha maior função diante do reino, sabe qual é? Pregar a palavra para o maior número de pessoas. Falar de Jesus para o maior número de pessoas. Formar o maior número de discípulos possíveis que eu conseguir. Sabe por quê? Porque essas pessoas darão continuidade naquilo que um dia eu iniciei. Esse será o meu maior legado, irmão. Um dia uma pessoa olhar e falar assim: cara, eu fui evangelizado por um cara que queimava por Jesus. Eu fui evangelizado por uma galerinha que estava numa pracinha, 8 ou 10 pessoas, que ninguém queria colar. Mas eu passei lá, cara, e os caras estavam ali adorando. E através da vida dele, um cara do nada, um cara com 2 brincos na orelha, falou de Jesus para mim de uma forma descolada. E eu comecei a colar aos sábados e aí eu aceitei Jesus, comecei a frequentar uma comunidade, e hoje eu sou pastor dessa igreja de 50 mil membros, porque um dia você orou por essa pessoa. Esse será o maior legado, irmão. Não é aquilo que a gente deixa para as pessoas, mas é aquilo que a gente deixa nas pessoas. O legado que você irá deixar. Amém, igreja? Essa palavra ela veio no meu coração exatamente nesse momento em que eu falei: se eu tiver a oportunidade de trocar a minha pela dela, eu quero. Deus falou: não, você não está entendendo. Nem começou o que eu vou fazer ainda. Nem começou. Você lembra daquele testemunho do avião? Do pastor Eric? Estava indo para uma viagem. Pegaram uma grande turbulência. O cara se desesperou do lado dele e falou: mano, ora aí, velho. O avião vai cair. E ele, com aquele jeitão dele, serião, olhou para o cara e falou assim: o avião não vai cair, porque aquilo que Deus tem para a minha vida ainda não se cumpriu. Nós estamos nesse avião, irmão.
Amém? Olha para o teu irmão e fala assim para ele: o avião não vai cair, porque é aquilo que Deus tem na minha vida. Fala com vontade, porque aquilo que Deus tem para a minha vida ainda não se cumpriu. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda Ele no seu lugar. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.